Pastor Jefferson, com você. Né, como quem já chegou aqui com a gente aqui, a Rebeca, né? Como já foi dito, né? O pessoal lá da secretaria também está com a gente. E também você que está aí participando com a gente, você vai concorrer. Então, assim, já... Vamos sortear um CD agora? Não, é seu, você. Vamos lá, então vamos sortear um CD aqui do Samuel Misrai. Vamos então mandar lá para a Rebeca, então. Pode ser? Claro. Então aí, ó, Rebeca, você está participando com a gente aí, o seu esposo já vai levar para você um CD aí do Samuel Misrai. Já vou entregar na mão dele aqui, Obrigado. Já fica entregue aí para você que está participando com a gente. Tá ok? Então vamos para as programações da nossa igreja. Quero pedir ajuda pro Edivaldo para lá, para colocar para a gente os horários dos cultos, por favor. Vamos lá, terça-feira, oração do meio-dia e lugar da promessa, às 18h30. Quinta-feira, oração do meio-dia e estudo bíblico, às 18h30. Próxima página. Domingo, às 9 horas da manhã, nosso culto matinal e logo após a escola dominical e o culto vespertino à noite, às 18 horas. Né? Então, todos vocês são convidados a participar das nossas programações na Catedral Metodista de São Paulo. Também dá uma passeada no nosso site e você vai ter informações do nosso trabalho lá em Diadema, onde hoje o pastor Jefferson está realizando um trabalho muito bonito junto àquela comunidade, a nossa congregação do Morumbi, onde a pastora Dulce tem feito um trabalho muito bonito, muito especial, e aí você conhece também o que Deus está fazendo lá na nossa igreja, lá na Catedral Metodista de São Paulo, e se você quiser, às 18h30, logo mais, teremos o culto Lugar da Promessa. E eu creio que você será abençoado. Se você quiser estar com a gente, vai ser uma alegria, um momento muito especial. Marcelo, hoje você está em São Paulo, está casado com a Rebeca há quantos meses? A gente vai completar 2 anos agora. 2 anos, isso é verdade, 2011, né? Então você está casado, está em São Paulo, está trabalhando junto à Igreja Metodista no Jabaquara. E eu quero fazer uma pergunta, porque você usou esta frase várias vezes ao longo da nossa entrevista. Esta chama continua acesa? Se ela continua acesa, o que Deus está fazendo hoje na sua vida e através da sua vida? Como é que você tem sido um canal de bênção? Lá na sede nacional, através do expositor cristão, um super beijo a todo o pessoal da sede nacional, a esse pessoal querido que nós amamos, sejam abençoados por Deus. O que Deus está fazendo na sua vida e quais os testemunhos? Você disse para mim assim, que aos 16 anos, aquela família que aceitou Jesus marcou a sua vida. Amém. Mas eu me preocupo muito quando a gente não consegue falar do que Deus está fazendo hoje. Fala pra gente, Marcelo, quais são os milagres que você tem visto hoje na sua vida e através da sua vida? Na Faculdade de Teologia, na Igreja do Jabaquara, na sede nacional. Eu, quando vim para cá em 2011, logo de cara aceitei um desafio que era ser seminarista, servir como seminarista em Paulínia, no interior de São Paulo. E foi, assim, uma experiência muito rica para mim, porque é uma igreja muito amorosa, e eu era o pastor lá, não tinha outra figura pastoral. Então, eu, como seminarista, era o pastor. Então, eu tive ali o privilégio de realmente pastorear algumas vidas, de estar perto das pessoas, porque a gente, quando a gente é pastoreado, acompanha o ministério pastoral, pastores e pastoras que passam pela nossa vida, a gente, na verdade, não tem muito essa dimensão. E quando eu disse que, na minha adolescência, eu comecei a ter muitas experiências com Deus, eu comecei, de fato, a buscar muito a Deus, eu tinha uma experiência de fé transcendental, buscava o espiritual. E a Faculdade de Teologia puxa um pouco a gente para a realidade. Fala assim, olha para o perdido, olha o que você pode fazer agora. Olha para as pessoas, como você pode alcançá-las. Então, em Paulínia, onde eu fiquei 2 anos, eu tive o privilégio tremendo de realmente viver isso na prática. De ser amado, de amar, de dar carinho, de dar palavra de consolo, de atender pessoas assim que muitas vezes eu falava, eu não tenho condições de aconselhar essas vidas. Eu talvez não passei por isso, na época eu não era casado, no primeiro ano que eu pastoreei eu não era casado. E algumas situações de divórcio,
E eu vi, e isso me fascinou demais. Que eu falei, isso faz diferença, faz sentido o ministério pastoral para mim. Uma senhora chamada Dona Jerusa marcou demais a minha vida. Ela me acolheu a Rebeca também, e algumas atitudes que ela tomou com a gente lá vão ficar para sempre na minha lembrança. Ela simplesmente, como a gente viajava 130 quilômetros para ir, eu no começo ficava na casa dos irmãos, cada fim de semana na casa de um irmão, e ela ficou preocupada com aquilo, né? Embora eu gostasse disso, visitar as pessoas, ela se importava, se preocupava com aquilo. Então ela simplesmente quebrou a cozinha dela, e ela, uma senhora simples, né, aposentada, quebrou a cozinha dela, uma simplicidade a casa, e fez um quartinho pra gente. Era o quarto mais bonito da casa, com banheiro, tudo, colchão, e a igreja mobiliou, fez tudo aquilo. E eu comecei a sentir aquele... Nossa, faz sentido. É isso que eu quero cuidar das pessoas. Eu quero dar o evangelho que acolhe, que faz sentido para a fé delas. E você motivar as pessoas por uma causa maior, não por uma religião, não por uma instituição, não por um nome de uma igreja, mas por algo muito maior. E você motivar as pessoas a compartilharem a fé com você, a estarem no culto com você, compartilhando por uma motivação mais alta, uma missão mais alta. E quando a gente está lá na frente, pregando, ministrando, passando essa visão, nossa, não tem algo, não tem coisa melhor. Você vê vidas sendo transformadas, adolescentes se quebrantando na presença de Deus. Eu tive a oportunidade de ver isso lá, trabalhar um pouco com os adolescentes, com os jovens, e perceber que o trabalho faz diferença nas crianças, ver com que elas crescem, o trabalho com os pais. E a igreja precisa realmente voltar. Hoje mesmo, na faculdade, nós tivemos uma aula muito interessante com uma palestrante que falou sobre violência contra a mulher, coisas que estão muito perto da gente. A igreja muitas vezes cruza os braços. Contou de uma mulher, por exemplo, que o marido arrancou todas as unhas da mulher porque ela simplesmente tinha pintado a unha. Porque a religião falou para ele que aquilo não podia. E ele se achou no direito de arrancar todas as unhas daquela mulher. A religião às vezes sacraliza alguns dogmas, alguns conceitos, leva isso para as pessoas, oprime as pessoas. Mas eu tenho experimentado o evangelho que liberta, que traz vida, que traz libertação. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu não olho para trás, assim, o que eu deixei, o que aconteceu. Glória a Deus por tudo que eu vivi. Mas o que eu tenho experimentado hoje não chega nem aos pés. Você vê pessoas realmente conhecendo a Cristo e sendo transformadas, e isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Amém. Você falou de Paulínia. Fala um pouquinho de Jabaquara. O que está acontecendo lá hoje? Jabaquara tem sido uma experiência muito importante também, porque eu tenho acompanhado mais de perto um pastor. Porque eu não pude acompanhar um pastor tão de perto nos 2 anos que eu estive em Paulínia. O meu pastor da Igreja Mãe ficava em Campinas, alguns quilômetros. Então eu não tinha esse convívio pastoral de reunião da clã, de um culto, de Santa Ceia, de ver como é que faz, de observar. Eu não tive isso. Então eu tô achando... Que você era lá, né? Eu fazia isso, aquilo. Agora você tá vendo. Então tá sendo fantástico para mim isso agora, sabe? E chega até umas situações engraçadas, assim. Me chamam para ceia e às vezes eu me perco ali, coisas básicas, né? Com os elementos e tal. Então isso tem sido interessante para mim, tem complementado a minha formação. Eu acompanhar de perto um pastor, como ele administra, como ele gere as pessoas, como ele motiva, como ele visita, como ele marca a reunião, como é que ele conduz uma reunião, como é que ele organiza o culto, como é que ele acompanha as pessoas e como é que funciona a escola dominical. Então isso tem sido realmente uma experiência muito boa. A gente, como eu já tenho um pastor local, outros seminaristas também, além de mim, tem outros 3. Então, às vezes a gente não faz tanto quanto a gente fazia, ou quanto a gente gostaria. Mas realmente é uma experiência única, tá pertinho ali, tem sido muito bom. Que bom. E trabalhar na revista O Expositor Cristão. Se você puder falar rapidamente o que é o Expositor Cristão e o que significa para você fazer deste trabalho um ministério na sua vida. Sim. Eu considero o Expositor Cristão um presente para mim, porque é um jornal com 127 anos de história, é o jornal evangélico mais antigo em circulação do Brasil, né? Foi fundado em 1886, no início ele chamava Metodista Católico, né? Ficou 1 ano e meio com esse nome, exatamente porque o Hanson, que foi quem fundou, ele tinha essa intenção de fazer com um jornal não para as 4 paredes, um informativo
para os membros, mas um jornal que fizesse a diferença lá fora, católico no sentido de universal mesmo, que tocasse as pessoas, que trouxesse temas econômicos, sociais, e formasse e informasse os metodistas. E você vê uma caminhada de 127 anos, um jornal que acompanhou a história da igreja. Na época era o jornal oficial da Igreja Metodista Episcopal do Brasil. A emancipação, as transformações, tudo que a igreja passou está lá no Expositor Cristão, né, nesses anos todos. Então, eu me considero um privilegiado de ser hoje o editor do jornal. A gente teve muitas lutas, eu estou 2 anos e meio nessa função, ainda temos muitas lutas, mas hoje eu sonho, estou muito feliz, até inclusive nesse último fim de semana, eu pude apresentar para a Cojean, para a mesa do Colégio Episcopal, uma nova proposta para o jornal, para 2014. Um jornal reformulado, novo, em primeira mão, está quentinha essa informação. Que legal, hein? E é bom até que a gente já pressiona a Cojean a aprovar o projeto. Foi para o grupo de trabalho do orçamento, mas eu creio que, assim, em nome de Jesus, como a gente tem sonhado, não é um sonho meu, é um sonho do Conselho Editorial, que tem a professora Magali, a Camila, Paulo Salles e o professor Almir Maia. São pessoas que estão sonhando com a gente, com esse novo jornal, um jornal que seja relevante para a igreja. Um jornal que sofreu muito com os informativos regionais, com a transformação da comunicação do Brasil, da Igreja Metodista, com a regionalização, com a fragmentação da perda um pouco da identidade nacional da igreja, que não é um problema só da comunicação, perpassa por todos os departamentos da igreja. Esse é um outro assunto, né? Claro. Mas o expositor está dentro desse âmbito. Então, a gente tem tentado recuperar essa credibilidade. Hoje, a gente manda um jornal para cada igreja. Nós queremos mandar mais. Nós queremos que o jornal seja relevante, que o metodista pegue o jornal e fale assim, é isso que eu quero. Estou vendo outros metodistas. Mostre a conexidade da igreja. O metodista na Rema, em outros lugares. Com o que eles estão fazendo, eu posso investir, eu não posso ir, eu posso mandar pessoas. Nós somos uma igreja só. Isso é muito bonito na Igreja Metodista. E eu falo que o expositor cristão é um sinal visível dessa conexidade invisível da igreja. No expositor cristão, a gente precisa ver as 8 regiões, todos os metodistas, as diferenças, né, culturais, mas a missão ali é um formativo que me leva para a missão, que me contagia para agir nos caminhos da missão, como diz o nosso Plano Nacional Missionário. Amém. Muito bom. Eu volto para depois você ter uma palavra final, né? Uma saudação. Mas quero agradecer, Marcelo, ao teu testemunho, a tua empolgação, a tua vivência. E eu quero dizer que, para mim, por exemplo, particularmente, o Expositor Cristão foi uma ferramenta de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, né? Então, ou seja, ele é muito mais do que um jornal, é a tradução da história da Igreja Metodista, né? E a minha oração é que ele possa permanecer e que a gente volte a ter os antigos assinantes, né? O pessoal assinava lá o Expositor Cristão. Eu acho que essa é uma coisa muito bonita na vida da igreja mesmo, né? E estando com o Conselho Editorial, leve o nosso abraço, são pessoas muito amadas, muito queridas, e a minha oração é que aconteça, que seja aprovado aí este sonho de